Gente, o tema de hoje é sobre as moradas, né? As muitas moradas. Então, o Mestre Jesus já estava se despedindo de seus apóstolos e promoveu uma última ceia. Nessa última ceia, ele tentou passar o máximo de informação que ele podia para esses apóstolos. E ele disse: não se preocupe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, pois me vou para vos preparar um lugar. E após ter ido e vos preparado um lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que de lá, onde eu estiver, vós estejais também. Então, era aquela mensagem, ele sabia que ia partir, né? Que estava perto do testemunho dele, mas ele queria que os apóstolos se sentissem amparados, não se sentissem abandonados porque ele fosse partir. Ele estaria ainda junto deles. Então, a gente vê não só o sentimento que ele tenta passar de esperança, como também a preocupação enorme que ele tem, né? De mostrar o seu amor e a sua compaixão por nós, seu amor extremo por nós. E aí, fala das muitas moradas, né? Mas a gente olha a terra e a gente vê muito sofrimento, muita dor, muitos lugares que as pessoas estão vivendo sem condições de vida, vemos presídios, vemos hospitais, tanto sofrimento ainda. Por que a gente vê tanta dor na terra ainda, tanto sofrimento? A gente, quando chega em qualquer lugar, né, tem lugares bonitos, mas tem lugares que a gente às vezes se depara que são muito feios, muito pobres, muito tristes, muito desestruturados, faltando tudo. Né? Em qualquer lugar que a gente vai para Alagoas, por exemplo, para um lugar belíssimo, né? E aí, de repente, você vai para um campo e vê muita miséria, muita gente desprovida de tudo. Por que tanto sofrimento assim aqui? Então a terra é um subúrbio, a terra é uma penitenciária, a terra é um hospital. Na verdade, ela é tudo isso. Por quê? Somos almas ainda em desafio, que ainda estamos buscando nos melhorarmos. Então é aqui onde a gente vem para aprender, onde a gente ainda está errando muito e muitas vezes está precisando da corrigenda, está precisando da dor para limpar o nosso perispírito de alguma coisa que a gente fez e contaminou, né? E se marcou uma experiência negativa, o mau uso do nosso livre-arbítrio. E é por isso que a gente ainda vê tanto sofrimento na Terra, porque nós ainda estamos num processo evolutivo que ainda erramos bastante. Né? Então, ela é tudo isso junto. E aí a gente observa que as aflições sobrepujem os prazeres, ou seja, tem muito mais dor, muito mais tristeza, muito mais sofrimento do que bonança, do que alegria, do que tranquilidade. Onde ficariam então essas moradas que o Pai fala? Que Jesus fala que são as moradas da casa do Pai. E a gente olha esse universo imenso, né? Em que os astrônomos, quando veem esse universo imenso, custam a crer que só existe a vida na Terra. Porque são tantos os planetas, tantas as galáxias, o universo é tão imenso. Então, seria o universo, esses enormes planetas que tem por aí, essa quantidade imensa de planetas, seriam moradas do Pai? E na erraticidade, quando a gente desencarna e vai para mundos espirituais, vai para o umbral, seriam também moradas do Pai? E no nosso coração, no nosso interior, no nosso ser, também seriam moradas do Pai?
Então a gente vê que as moradas do Pai, elas são infinitas e estão em toda parte. Quando a gente fala dos vários mundos, né, a gente está falando da pluralidade dos mundos. E a gente está falando também das colônias espirituais, do mundo espiritual, e dos graus evolutivos que cada um está. De acordo com o nosso grau evolutivo, a gente vai estar numa morada mais feliz ou menos feliz, né? Vai depender do trabalho que a gente faz interior para estar numa vibração de amor. Quando a gente vibra amor, a gente está na morada do Pai mais perfeita. Mas nem sempre a gente consegue manter isso constante, né? De vez em quando a gente dá uma rateada. Então, vamos falar da pluralidade dos mundos. No livro dos Espíritos, né, Kardec, ele pergunta aos espíritos: são habitados todos os globos que se movem no espaço? E eles dizem sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Porque nós somos muito arrogantes, né, de achar que num universo imenso desse, nós somos os seres mais inteligentes, mais perfeitos e temos o direito de usar como bem nos aprouver, né? Podemos destruir tudo, não precisamos cuidar de nada, manter nada, porque nós somos os seres inteligentes. Então, se nós somos os seres mais inteligentes e mais perfeitos, tudo foi feito para nós, né? Então podemos usar como quiser. Entretanto, há homens que têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais, orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo da providência. Acreditar que só os astros no planeta que habitamos fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Certo, a esses mundos há de ter dado uma destinação mais séria do que a que nos recriarem à vista. Aliás, nada há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir a suposição de que ele goza do privilégio de ser habitada com a exclusão de tantos milhares de milhões de mundos semelhantes. Então, os espíritos foram muito claros, né, na sua resposta, que realmente não tem o menor sentido. E aí a gente vê que os cientistas hoje também estão chegando a essa conclusão, de que não tem a menor lógica. E na pergunta 56, ele pergunta: é a mesma a constituição física dos diferentes globos? Bom, a lógica já mostra a gente que não, né? Porque a gente olha o planeta, olha outro e não vê vida. Então, a gente já vê que é uma coisa diferente do que a gente está acostumado. Não, de modo algum se assemelha. Não sendo uma só para toda a constituição física dos mundos, seguir-se-á tem organizações diferentes dos seres que habitam? Será que os seres que habitam também têm corpo diferente, perispírito diferente? Como é que seria isso? Sem dúvida, do mesmo modo que no vosso os peixes são feitos para viver na água, os pássaros no ar. E é interessante como os espíritos colocam tudo numa linguagem bastante simples e fácil da gente entender, né? Eles usam exemplos bem do nosso cotidiano. Mundos espirituais. Então agora vamos falar da erraticidade, quando a gente está do outro lado. Há de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes? Sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos que lhes podem servir de habitação temporária, espécies de bivacs, de campos onde descansem de uma demasiada longa erraticidade, estado este sempre um tanto penoso. Então a gente sabe que realmente existem, né, alguns lugares que a gente fica durante essa transição. E aí ele vai aprofundando as questões. Pela natureza, sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perfeitamente destinados aos espíritos errantes?
Não, a condição deles é meramente temporária. Então, você vê como a natureza, como Deus é perfeito. Ele aproveita aquele estado temporário daquele mundo para ser habitado por quem está na erradicidade, né? E aí vai ficar mais claro mais na frente. Esses mundos são ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos? Não. Estéreo é neles a superfície, os que os habitam de nada precisam. Então, como eles não têm condição de habitação de um corpo corpóreo, né? Eles não têm vida corpórea, mas eles têm vida de espíritos que estão em erradicidade. É permanente essa esterilidade, decorre da natureza especial que apresentam? Não são estéreis apenas transitoriamente. Os mundos dessa categoria carecem então de belezas naturais? A natureza reflete as belezas da imensidade, que não são menos admiráveis do que aquilo a que dás o nome de belezas naturais. Então tem beleza também, né? Muito embora não seja igual à nossa beleza aqui, mas também são belas. Então são mundos transitórios que a gente está falando, né? Então, sendo transitório, o estado semelhante de mundos, a Terra, pertencerá algum dia ao número deles? Olha como Kardec vai conduzindo as coisas para entender melhor. Não está bem clara essa história. A Terra vai chegar aí? E aí o que eles respondem? Já pertenceu. E aí a gente chega à conclusão de que, enquanto a Terra era uma bola de fogo que estava em formação, ela servia a esse tipo de espíritos, né? Quem ficava aqui eram os espíritos da erradicidade. Eles estavam usufruindo desse planeta para ficar como um mundo transitório. No momento que ele já esfriou e que a gente começou a habitar, ele já não é mais só deles, né? Porque a gente sabe que eles também estão aqui, não só a gente, mas já tem condição de habitar corpos, né? Em que época? Durante a sua formação. Então fica bem claro para a gente como é que eles aproveitam tudo no espaço, tudo que existe é aproveitado. Se não tem condição de ter uma coisa, tem outra, mas está sempre sendo utilizada. Então nós estamos sempre habitados. Bom, agora vou falar dos graus evolutivos, né? Dessa habitação que está dentro de nós. A alma reencarna logo depois de haver separado o corpo? Algumas vezes sim, imediatamente, mas de ordinário, quer dizer, o mais comum é isso, não é isso, mas em alguns casos pode acontecer. E em alguns casos, bom, eu vou avançar, melhor eu ler é sempre imediata, sendo assim grosseira a matéria corporal, o espírito, quando encarnado nesses mundos, goza quase de todas as suas faculdades do espírito, sendo seu estado normal, os sonâmbulos lúcidos entre vós. Que é a alma no intervalo das encarnações? Espíritos errantes, né? Isso a gente já sabia, mas a gente quis manter a ordem de Kardec. Quanto pode durar esses intervalos? Desde algumas horas até milhares de séculos, né? Então a gente sabe que não existe um prazo para a gente ficar na erradicidade. Você pode ficar pouco tempo ou pode ficar muito tempo. Essa duração depende da vontade do espírito ou pode ser imposta como expiação? Bom, a gente sabe que a gente tem livre-arbítrio, mas nem todos os espíritos vão poder usufruir do seu livre-arbítrio. Muitas vezes isso vai acabar sendo imposto pela sua própria necessidade de evolução. Mas você pode ficar muito tempo na erradicidade, estudando, aprendendo, porque quando a gente está na erradicidade, a gente está aprendendo, a gente está se desenvolvendo. Mas para a gente errar menos, né? Se a gente fica mais tempo lá aprendendo,
gente tem mais chance de chegar aqui e não errar. Então, geralmente, quando a gente pode, a gente tenta ficar um pouquinho mais, né? Para estudar mais, para aprender mais, para chegar aqui e conseguir fazer as nossas provas direitinho. E a gente sabe também que os mundos também vão evoluindo. Não somos só nós que evoluímos, né? Então, a gente tem os mundos primitivos, depois mundos de expiações e provas, regeneradores, felizes, celestes ou divinos. Quer dizer, essa classificação que Kardec nos coloca é uma classificação para nos deixar claro, né, todo esse processo evolutivo, para a gente entender, dentro de cada etapa dessa, existe uma infinidade de modificações, de nuances. O mundo primitivo vai de um até muita coisa, né, uma grande variação. Nós estamos no mundo de expiações e provas, por isso ainda é tão difícil, ainda tem tanta dor, ainda tem tanto sofrimento aqui, né? Mas estamos almejando daquele outro lado, de regeneração, que já melhora bastante, né? Mas ainda estamos aqui, então ainda está difícil, a gente ainda vê muito sofrimento. Nos mundos primitivos, né, a gente remete à era das cavernas, serve de morada das primeiras encarnações. Não existe vida moral ainda, né? Então ainda é aquela vida para tentar sobreviver. Ainda você está falando mais de instintos de desenvolvimento da inteligência, ainda bem gradual. Vivem só para a satisfação de suas necessidades materiais. Então é muito instinto ainda. E aí, nas expiações e provas, que é onde a gente está, né, nesse momento, ainda existe muito predomínio do mal, sofrimento sobre a felicidade. Os espíritos têm duplo e árduo trabalho de lutar contra a perversidade dos homens e contra a inclemência da natureza. E aí a gente tem, né, terremotos, epidemias, furacões, secas, chuvas. É uma infinidade de acontecimentos próprios desse estágio do planeta e também da nossa evolução que a gente tem que conviver, que não é fácil. Os encarnados têm que expiar, ou seja, consertar os erros do passado e ao mesmo tempo passar por provações, com o objetivo de quê? De evoluir, né? De melhorar tanto a parte moral quanto a parte de inteligência. E é assim que Deus, em sua infinita bondade, faz com que o castigo redunde em proveito do espírito, progresso para o espírito. Nos diz Santo Agostinho. E aí a gente vai para os mundos regeneradores. Bom, essa é a nossa próxima escala, né? Onde o bem predomina sobre o mal. Então, ainda também que vai ter uma gradação grande, porque ninguém vai dar um salto do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, onde só tem o bem, né? A gente sabe que isso vai devagar, porque somos nós mesmos que estamos aí, né? Então, aos pouquinhos, o bem vai predominando, você já não vê tanta maldade, as pessoas já têm mais preocupação com o próximo, porque no nosso mundo ainda é muito cada um por si, né? E aí no mundo de regeneração você já começa a ver isso mudando, as pessoas se preocupando com o outro. Nesse mundo não existe felicidade perfeita, mas a aurora desta, quer dizer, seria, você está vislumbrando o começar, né, dessa aurora de felicidade. Os meus alunos não só perdem um ano, também tem o seguinte: se você erra, a sua condição é maior. Por quê? Porque você tem mais responsabilidade, porque você já está num grau mais avançado. Então, o erro é muito mais punido, porque eles punem de acordo com a nossa condição. Se eu tenho conhecimento e ainda estou insistindo em errar com o meu semelhante, então a punição também é maior. Então tem esse lado, né, gente? A responsabilidade aumenta. Quanto mais bagagem a gente tiver, né,
menos tolerância eles vão ter, a espiritualidade tem para os nossos erros. Nos mundos felizes, a gente já vê a ciência, a tecnologia e a felicidade, né? Já atinge um patamar assim que você fica, nossa, é muito bom, muito bom. Mas ainda não é o final. A gente ainda tem os mundos celestes e os divinos, que seriam, sim, as últimas etapas reencarnatórias do espírito. E a partir daí a gente já se torna apto a sermos co-criadores, a sermos espíritos crísticos, a trabalharmos como Jesus trabalhou. Né? Porque a gente sabe que Jesus também foi um espírito que evoluiu e se responsabilizou pela Terra. Tomou a Terra como sua missão de participar desde a sua formação e continua conosco, como ele disse na sua mensagem. E está nos esperando. Ele disse que não iria nos abandonar, ele vai continuar nessa caminhada com a gente até o final. E aí, gente, o pessoal fala muito de uma tal de transição planetária. O que seria isso, né? Já que a gente está falando de mundos, de planetas, então a transição planetária seria justamente essa mudança de um estágio para o outro, que você ainda está num estágio, mas ainda não chegou no outro, né? Então é o fim de um ciclo, o início de um novo ciclo. E é complicado. É complicado porque ao mesmo tempo que você tem muita evolução, você também ainda tem muito do passado ainda emergente, até porque Deus, na sua infinita bondade, Ele dá um máximo de oportunidade para que todos possam oferir essa mudança junto com o planeta. Né? Ele não quer que a gente deixe de acompanhar essa evolução do planeta, mas, acima de tudo, Ele respeita o nosso livre-arbítrio. E como respeita o nosso livre-arbítrio, nós podemos não querer acompanhar. E aí, como o pessoal, minha família costuma brincar, né? Aí o planeta chupão vai chupar a gente. Porque vai ser confusório, entendeu? Você não quer, tudo bem. Vamos passar o planeta chupão aqui pertinho, chum. Não é? E aí é uma beleza, porque você vai ajudar lá o outro a crescer, né? Você vai aproveitar tudo que você já aprendeu para ajudar. Então, como Deus é bondoso e como Ele aproveita tudo para que haja sempre mais crescimento. Então, a nossa civilização vive esse momento hoje. Nós estamos nessa fase de transição planetária. E é uma fase muito bonita, muito boa, muita tecnologia. A gente assiste aí as coisas evoluírem, olha, em 20, 30 anos, um salto assustador, né? E ao mesmo tempo a gente ainda vê as pessoas matando, as pessoas roubando, as pessoas não respeitando o próximo. Então, olha a contradição, né, que ainda existe, porque a gente está nessa fase de transição. Então a gente, para mudar para um outro planeta, a gente vai ter que acompanhar, tanto fisicamente, a evolução é física, como é mental, como é espiritual. Aumentando o nosso estado de vibração. Então a gente precisa trabalhar essa nossa melhoria. A separação do joio do trigo, né? E a gente que acompanha, né? A nossa meta tem que ser acompanhar. Então, para isso, todos nós precisamos mudar os nossos hábitos, os pensamentos diários, para que a gente possa acompanhar esse mundo, né? Para que a gente fique aqui renovado cada dia mais. E aí, eu trouxe um filminho para a gente passar aqui. E fala um pouquinho sobre isso. Agora. É do mundo contemporâneo? Aqui é do plano espiritual. Da onde? Parabéns, eu fui selecionada e acaba de ganhar uma viagem inteiramente grátis. Ah, você tá querendo me vender alguma coisa? Não, senhor. Dinheiro não vale nada aqui no plano espiritual. Ah, minha filha não cai nessa não. Você vem ligando aqui de
absurdo, sabia? Vocês tinham que ter me avisado que era pra eu me preparar que a terra ia mudar. Só o que a gente tem feito é avisar há pelo menos 2000 anos. Os mansos herdarão a terra, lembra? Mas eu sou manso, né? Senhor, ser manso é não agredir nem física, nem moralmente ninguém. Não é o senhor sendo homofóbico, deixou ver durante toda a sua vida? Ah, então é isso, né? Essa ditadura gaysista, né? Minha filha, quando vai virar gay, então você me tira daqui. O mundo é gay, filha. É gay, é feminino, é hétero, é transex, é negro, é asiático, é nordestino, é muçulmano, é budista, é cristão, é ateu. Enfim, se uma dessas características te incomoda, a gente já pode estar agendando a sua viagem. Moça, vocês não podem fazer isso comigo, não. Eu não fiz nada, eu não fiz nada. Exatamente. Você não fez nada comigo. Vamos, perdeu o bonde. Mas olha só, eu também fiz coisas boas, não me rendeu nada, não. Claro que sim. E aí que vem a boa notícia. O senhor não vai para esse planeta qualquer voo, não. Tem até refeição. Ah, pelo menos isso, né? A gente amendoim para a teta. Pedimos que, por favor, afivelem seus cintos e tenham todos uma excelente viagem. Oh, peraí, e o meu lanche? Lanche, senhor. Ué, o amendoim e o guaravi da caverna falou que eu ia ganhar. Ah, sim. Ela estava só zoando. Ah, isso é um absurdo. Olha, eu vou pro Procon aí dessa galáxia aí. Olha, eu vou reclamar, porque eles falaram que eu ia ter Olha, eu quero meu amendoim e quero meu guaravita. Eu quero agora o meu amendoim e guaravita. Não, eu quero meu amendoim e guaravita. Senão eu não vou pra lugar nenhum. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui na terra. Ninguém me tira. Rapaz, estava até 3. Bom, então, gente, é bem interessante, né, esse vídeo, porque ele mostra de uma forma bem engraçada, divertida e clara, como é que é o negócio. É lógico que ninguém vai ligar pra gente não, viu? A gente não vai ter essa moleza não, mas com certeza a gente vai ser levado. E aí não tem mais volta. Então, a nossa oportunidade, né, como ela fala ali, né? Jesus veio há 2000 anos e há 2000 anos a gente recebe esse chamado. E o que a gente está fazendo? O que a gente tem feito? Né? Será que a gente está se empenhando realmente? Ter uma reflexão para cada um de nós, no nosso lar, no nosso aconchego de casa, na hora de dormir, a gente buscar esse auxílio, né? E, na verdade, essa é a nossa mensagem de hoje. As moradas estão aí e nós podemos escolher continuar ou não, né? Vai depender de nós.